gente, aqui é a Ana Paula, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser para falar sobre como eu superei a saudade dos meus pais, da minha família em geral, depois que eu casei. Afinal de contas, eu morava em Curitiba e vim para Santa Catarina depois de casada, então eu fiquei morando, a quase 500 quilômetros de distância da minha família, e eu vim explicar isso hoje de uma maneira rápida para vocês, porque foi difícil e eu não vou me estender muito, senão eu vou chorar nesse vídeo. Gente, tudo começou assim, eu vou explicar de uma maneira bem resumida pra vocês, porque, meu pai é de Santa Catarina, a minha mãe é de Curitiba. Os dois se conheceram e aí começou. Eu nasci em Santa Catarina, fui criada em Curitiba. Vim morar em Santa Catarina quando era criança, voltei para Curitiba. Voltei para Santa Catarina depois de adolescente, me criei aqui na adolescência, fiz amigos, comecei a namorar com o Josué e aí meus pais decidiram voltar para Curitiba. E aí foi quando eu e o Josué decidimos casar, porque namoro à distância era um sofrimento. Aí eu fiquei morando em Curitiba com os meus pais, depois eu casei e voltei a morar em Santa Catarina. Aí você deve estar se perguntando, por que essa louca fala Santa Catarina, que é um estado, e Curitiba, que é uma cidade? Gente, por quê? Curitiba se resume a Curitiba, apenas Curitiba, e não ao Paraná inteiro. E Santa Catarina se resume a muitas cidades, porque sim, eu já morei em várias cidades de Santa Catarina com os meus pais, e agora casada eu moro em Braço do Norte, que é uma cidade pequena do interior, e talvez vocês não conheçam assim por nome, não é tipo Florianópolis, né, muito conhecida. Mas enfim, gente, o rolo da história é esse. Então, de Curitiba, que eu tava morando por último com os meus pais, voltei pra Santa Catarina depois de casada, que é onde o Josué morava, nasceu e mora até hoje. Aí, gente, eu casei em fevereiro, eu vi meus pais no dia da festa, que foi no sábado, depois eu vi eles no domingo, quando eu voltei da lua de mel, que sim, eu só tive um dia de lua de mel, depois eu já fui pra casa. E daí, os meus pais foram embora no domingo à noite e eu só fui ver eles de novo em maio. Ou seja, 3 meses depois do casamento. Gente, foi um sofrimento tão grande, mas tão grande, que eu chorava dia e noite. Eu só sonhava com a minha família. E eu pensava, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Não assim que eu tivesse arrependida de ter casado, porque eu amo o Josué e eu não tenho dúvida disso. Mas a gente fica com aquele sentimento de dúvida. Pô, minha família, cara, eu morei há 18 anos com eles, entendeu? E daí assim, eu tinha minha irmã pequena. Hoje ela tá com 11, mas quando eu casei ela tinha 7 anos e criança cresce muito rápido, então assim, eu tava perdendo o crescimento dela. A minha outra irmã do meio tinha ganhado neném quando eu casei, o meu sobrinho tinha 4 meses, e quando eu vi minha família de novo, o meu sobrinho já tava com 7 meses. Nessa fase de meses a 1 ano, o neném cresce muito rápido também. Então assim, gente, era um choque quando eu via eles. Meu Deus, tá tudo tão diferente, o que eu perdi? Aí eles vieram ali em casa em maio e a minha irmã, meu sobrinho, tudo vieram junto. Só que a minha irmã já era casada, então assim, nem sempre que meus pais vinham, ela vinha junto. Então às vezes eu via meus pais uma vez a cada 1, 2 meses e a minha irmã eu ia ver daqui 6 meses, entendeu? Então assim, como nem sempre ela podia vir pra cá quando meus pais vinham, eu comecei a ir pra lá também. Só que eu e o Josué, a gente era novinho, a gente não tinha carteira de motorista, a gente não tinha carro, a gente não tinha nada. Então a gente ia de ônibus. Comprávamos a passagem, nós dois íamos na sexta-noite, 10h30 da noite a gente saía daqui, pra chegar lá em Curitiba no sábado, 5 horas da manhã, pra aproveitar o resto do sábado, aproveitar o domingo, 10h30 da noite de domingo, embarcar de novo, voltar pra Santa Catarina aqui em Braço Norte, chegar aqui na segunda, 5 horas da manhã, pra praticamente ir direto pro serviço. Sim, gente. Uma vez a cada 2 meses a gente fazia essa loucura, porque era necessário, eu não aguentava a saudade, E os meus pais vinham pra cá, só que também não era sempre, era uma vez a cada 1 mês, a cada 2 meses. No começo a gente ficou muito tempo sem se ver, depois até que a gente foi se habituando. E, gente, eu não vou mentir, não é fácil. Fica um sentimento de dúvida no ar, será que eu fiz a coisa certa? Até você se acostumar com aquela realidade que você tá vivendo. Então, assim, teve meninas que me perguntaram nos comentários porque estão passando pela mesma coisa, se casar vai ter que morar longe dos pais e tal. Tem gente que às vezes mora longe, mas não é tão longe, mas assim, consegue ver os pais, uma vez por semana. Mas assim, quando você consegue ver sua família, que você tá acostumado a ver todo dia, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, gente, é muito sofrido. Eu levantei a mão pro céu e dei graças ao Senhor Jesus quando eles voltaram a morar em Santa Catarina, porque sim,
Eles moram aqui em Braço Norte hoje também, e a minha irmã também veio, apesar de casada tudo, ela mora aqui também. Então assim, gente, eu agradeci a Deus, porque o sofrimento acabou, eu posso ver eles todos os dias se eu quiser, posso ir na casa deles todos os dias se eu quiser, mas infelizmente com a correria do dia a dia não dá, né? Eu vou na casa deles mais final de semana e tal, mas assim, eu posso ver meu sobrinho, posso ver o crescimento dele, minha irmã, gente, é muito bom, é outra coisa. Então assim, se você puder casar e ficar pertinho da sua família, fica, gente, porque ficar longe é muito doído. Se quando você tá longe do seu amor, você tipo, ai meu Deus, eu preciso casar, eu preciso morar com ele, porque ficar longe dói e é difícil e eu não consigo, então com a sua família é a mesma coisa, tá? Porque você ama a sua família igual. Então, gente, não tem como dizer assim, ai, como eu superei. Eu não superei. Eu acho que na verdade eu só consegui ficar mais tipo, tô bem, porque eles vieram pra cá, porque se fosse aquele sofrimento de todo mês viajar e tal, se bem que agora a gente tem carteira de motorista, tem carro, seria tudo mais fácil. Mas mesmo assim, gente, é 500 quilômetros, entendeu, minha filha? É 6, 7 horas de viagem, é cansativo. Pra 2 dias de fim de semana que você tem, é muito foda, entendeu? Mas assim, quando a gente casa, que a gente sai da casa dos pais, já é difícil. Sair da casa dos pais já é ruim. Tipo assim, você não vai mais acordar na casa da sua mãe, do seu pai, não. Agora imagina você sair da casa dos seus pais pra morar a 500 quilômetros de distância. Eu sei que tem muita gente que já passou por isso e tal. Cada um reage de uma maneira, dependendo o din-din. Tem gente que vai dizer, nossa, Ana, mas você via seus pais uma vez a cada mês e tal, e eu fiquei sem ver minha família 1 ano, 2 anos. Gente, eu sei que existe várias realidades, mas eu tô passando a minha pra vocês, e mesmo assim foi sofrido, então assim, tô sendo muito sincera. O vídeo de hoje foi esse, não quero me estender, quero fazer vídeos breves, já falei, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo pra mim. Me siga nas redes sociais, se você ainda não me segue, que eu tô sempre por lá, passando as novidades pra vocês e tudo mais. E é isso, gente. Um beijo. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!